Barzilai foi um personagem bíblico que viveu no tempo do rei Davi. Seu nome significa Homem de Ferro. Além dele, outros dois homens chamados Barzilai também são mencionados na Bíblia. Nesse vídeo falaremos sobre a história de Barzilai, o gileadita, amigo leal do rei Davi. Também falaremos sobre a ligação do nome Barzilai com o Brasil e qual é sua ligação com o povo brasileiro. Barzilai é descrito como um homem rico de Rogelim em Gileade, que viveu na época do rei Davi. Ele ficou conhecido por seu serviço leal a Davi, quando este foi forçado a fugir de Jerusalém durante uma revolta de seu filho Absalão. Durante esse breve exílio, Barzilai foi uma das várias pessoas importantes que ajudaram nas necessidades da família de Davi. Quando a rebelião terminou, Barzilai acompanhou Davi e seu povo até a margem do rio Jordão, onde cruzariam de volta para Judá, a caminho de Jerusalém. Na época, Barzilai tinha 80 anos. Davi pediu a Barzilai que voltasse para Jerusalém com ele para que pudesse retribuir sua bondade. Porém, Barzilai respeitosamente recusou a oferta de Davi, pois seu desejo era viver o resto de seus dias em sua própria terra. No entanto, Barzilai pediu que seu servo Quimã fosse com Davi. Davi concedeu seu pedido e beijou e abençoou Barzilai. Vemos que mesmo em seus momentos finais com Davi, Barzilai buscou o bem-estar dos outros, desta vez oferecendo uma vida melhor para seu próprio servo. Barzilai é mencionado 3 vezes nas escrituras após sua morte, em Esdras 2 e Neemias 7:6. Ele é mencionado em uma lista de descendentes de judeus. Quando Davi deu instruções a Salomão ao lhe transferir o reino, ele declara: "Mostre bondade aos filhos de Barzilai de Gileade e deixe-os estar entre os que comem à sua mesa. Eles me apoiaram quando eu fugia de seu irmão Absalão." No texto vemos que a bondade de Barzilai foi lembrada muito depois de sua morte, sendo mencionada pelo maior rei de Israel. Barzilai ficou marcado como um homem de grande reputação. Ele era leal a Deus e ao seu rei e demonstrou bondade para com aqueles que estavam sob seus cuidados. Apesar de ser um homem rico, ele usou sua influência em benefício dos outros e viveu uma vida simples. Este homem de Deus nos deixa um exemplo poderoso e mostra a herança que uma pessoa pode ter por amar a Deus e servir aos outros em tempos difíceis. Nos anais da história do Brasil, conta-se que entre os primeiros brancos que povoaram nosso país, havia muitos judeus que vieram fugidos da Inquisição da Igreja Romana. Há um erro grosseiro em nossa história quando contamos que os que vieram para o Brasil eram os degredados, bandidos e marginais. Na realidade, eram judeus fugindo da Inquisição e do preconceito contra o povo eleito de Deus. São eles os que foram chamados criminosos e degredados. Eles trouxeram costumes bíblicos que se apegaram à cultura brasileira, tal como pedir a bênção dos pais e de pessoas mais velhas. Até o ano de 1967, o nome Brasil era escrito com Z e carrega no seu nome um encargo maravilhoso e uma missão enquanto nação. Esse nome se originou do pau de ferro, uma árvore fortíssima e pesadíssima. Brasil em hebraico é escrito assim, e a palavra ferro assim. As palavras são idênticas, tendo o Brasil o acréscimo da pequenina letra Iud. Há uma história que traz a importância do nosso nome e nossa missão. No Brasil colônia havia um judeu que comercializava o precioso pau de ferro ou pau-barzel, como se dizia ferro em hebraico. Pau-barzel tornou-se logo pau-brasil.